Aqui a gente vai entrar no tópico que eu denominei Introdução à Interface de Áudio, né, anatomia, para a gente entender o básico do que é o que na interface e de como a gente tirar o melhor proveito. Então eu peguei uma interface básica, de 2 canais de entrada e 4 canais de saída. Então o que significa isso? A gente consegue entrar com 2 sinais e sair com 4 sinais. Por que serve a gente ter 4 saídas? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode monitorar de 4 lugares diferentes. Ou a gente pode ter 2 estéreos na saída line outputs 1 e 2, e 3 e 4. Ou a gente pode ter 4 saídas monos, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui na parte de trás. Na parte da frente, quando a gente fala de saída, a gente tem 2 saídas estéreo e com volumes independentes. Esse monitor aqui, esse botão de monitor, ele vai estar referente às saídas traseiras, né, as saídas gerais, que a gente geralmente chama de saídas master ou main out. Isso a gente já falou das saídas, que são 4 saídas mais 2 fones, né, com volumes independentes. Agora a gente vai falar das entradas. São compostas por essa interface aqui, que eu tomei de exemplo, ela é composta por 2 entradas frontais, as quais ela possui conexão combo. O que é a conexão combo nesse caso aqui? É uma conexão que ela permite tanto XLR quanto P10 na mesma conexão. Então, o que a gente precisa se atentar aqui? Que quando a gente conectar XLR, automaticamente a interface ela vai reconhecer que você está entrando com a configuração de microfone e você vai poder utilizar o pré. Então você vai utilizar o pré da interface, o pré-amplificador. O que é o pré-amplificador? Como o próprio nome diz, ele vai pré-amplificar o sinal de áudio que vai estar entrando. Então, dependendo do microfone, cada microfone tem uma capacidade de captação, e aí a gente, dependendo, vai precisar dar mais ganho ou menos ganho, isso dependendo do microfone e dependendo da fonte sonora que a gente quer captar. Entendendo isso, agora a gente vai falar do P10 aqui. Por que ela também tem o P10 aqui? Porque ela tem a configuração de instrument, que é high Z, né? Instrument ou high Z é alta impedância, ou seja, uma outra configuração de tipo de sinal, vamos colocar assim para ficar mais simples, e aí você precisa estar configurando. Então, quando a gente trabalha com alguns instrumentos, como guitarra, baixo, teclado, alguns tipos de violão, enfim, uma infinidade de instrumentos, a gente vai precisar ativar esse instrumento aqui e a gente vai estar entrando com a conexão P10. Caso a gente não ative o instrument, a partir do momento que você plugar, ele vai entender como linha, que é um outro tipo de configuração de sinal. Tá? Então é muito importante que a gente se atente quando a gente for gravar, utilizar a interface, que a gente utilize as conexões de forma correta e configure a interface ou a mesa ou o equipamento que nós formos utilizar, porque os conceitos que a gente vai aprender vai servir para todos os equipamentos de áudio e para todas as situações que a gente configure da forma necessária. Então, a partir do momento, fazendo uma retrospectiva, a partir do momento que você conectar XLR, ele entende que é microfone. Então, vai estar utilizando o pré de microfone. A partir do momento que você conectar P10, se você não ativar a função instrument, ele vai entender que é linha. Se você está conectando P10 de um instrumento, você tem que dizer que é um instrumento. Senão ela vai entender que é linha. Que situações? Você está falando de linha, está falando de instrumento, está falando de microfone. Tudo bem. Microfone é microfone. Instrumento, como a própria nomenclatura instrument já deixa didaticamente, a gente entende que são instrumentos. Mas e linha? Para que serve? Se a gente estiver utilizando equipamentos, por exemplo, eu estou utilizando a saída do meu som e eu quero captar pela interface. Eu vou sair dele e vou utilizar a entrada de linha. Outra situação, eu vou utilizar um pré-amplificador externo. Então eu vou estar entrando com o meu microfone nesse pré-amplificador, eu vou trabalhar com o pré desse pré-amplificador, e quando eu entrar aqui, eu não vou entrar como microfone, eu vou entrar em linha, para ele estar casado de forma correta. Porque o que acontece se a gente sair de um pré-amplificador em XLR e conectar na interface em XLR? A gente vai estar fazendo um fluxo de pré-amplificador sobre pré-amplificador. Isso a gente acaba, em vez de estar ganhando qualidade, a gente vai estar perdendo qualidade. Porque quando a gente utiliza um pré-amplificador externo, é porque a gente quer a qualidade e a característica daquele pré-amplificador. Eu não quero o pré-amplificador da interface. Eu quero apenas que ela faça a função de converter. Então, o que eu faço? Eu utilizo o pré-amplificador externo, meu microfone ele entra no pré-amplificador externo, e aí eu vou sair e conectar via P10. E aí eu vou deixar como linha, eu não vou ativar a função instrument. E vou deixar o meu pré zerado. Então aqui eu não vou precisar dar ganho, o ganho eu vou dar no pré-amplificador. Tá? Então, compreendido isso, a gente tem o Phantom Power para os microfones que necessitarem, a gente vai ter o pad,
caso o sinal, mesmo que a gente esteja em 0, pode ocorrer que o sinal ele já esteja entrando, estourando. Então a gente vai dar um pad, que geralmente os equipamentos trabalham com função de menos 10 ou menos 20 dB, e aí a partir do momento que você der o pad, ele vai atenuar na entrada do pré, e aí você vai conseguir dar o ganho que você necessita. A gente falou das entradas, né, que aqui a gente tem tanto XLR quanto P10, sendo linha ou instrument, mas a gente na parte traseira, a gente também tem entradas de linha, que são paralelas às da frente. Então, se eu quero conectar a linha, eu posso conectar o P10 tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira. É a mesma coisa, né? E aqui, inclusive, já vem mais especificado em nomenclatura como line inputs, entradas de linha. Por padrão, as interfaces acabam ainda trazendo entrada e saída MIDI, mas é cada vez menos utilizado esse tipo de protocolo, e a maior parte do tempo, quando as pessoas falam de MIDI, as pessoas, na verdade, estão falando de instrumentos virtuais, né? Programação MIDI, vou fazer um beat em MIDI, vou programar uma bateria em MIDI, vou fazer uma programação em MIDI. Enfim, é uma nomenclatura que as pessoas utilizam popularmente, coloquialmente, no dia a dia, porém, não é uma nomenclatura correta, porque o MIDI, ele é um protocolo de sinal, ele não tem som. Né? Então, a plataforma que você vai estar usando de gravação, edição, enfim, quando você abrir um canal de MIDI, que é diferente de um canal de instrumento virtual, né? O canal de MIDI, ele só recebe sinais. Ele tanto recebe quanto ele dispara. Para que serviria, por exemplo, eu utilizar a entrada e a saída MIDI? Vamos supor que eu tenha um sintetizador antigo, tá? E aí é de muita qualidade, eu gosto muito do timbre dele, só que eu não quero ficar tocando toda vez, ou eu não quero gravar o som dele. Eu quero poder mexer o arranjo quantas vezes eu quiser e dar o play e ver se ficou bom. O que vai ocorrer? Você vai poder entrar em MIDI, se você quiser programar sinais, ao mesmo tempo que você vai sair em MIDI. Então, quando eu entro em MIDI, eu vou estar registrando os sinais MIDI. Quando eu saio em MIDI, essa saída ela vai para o sintetizador, e o sintetizador, a partir do momento que eu der play no canal MIDI com o protocolo, com os sinais registrados, o sintetizador ele vai estar tocando sozinho, sem a necessidade de uma pessoa estar tocando toda vez. Ou seja, então você pode fazer todas as modificações por dentro do software, e o teclado ele vai estar tocando sozinho, e aí, show, cheguei no resultado que eu queria. Eu posso sair com o sinal de áudio do sintetizador e entrar na interface para gravar, como em situações ao vivo, você pode estar utilizando tanto playbacks quanto sinais MIDI para estar disparando outros instrumentos que tocam ao mesmo tempo com você, ou com a banda, né, ou com o grupo, que seja. Essa prática ela é cada vez mais incomum nos dias de hoje, porque a gente possui outros tipos de ferramenta que nos facilitaram. A entrada e a saída MIDI nas interfaces é muito mais por uma questão, possibilidade de ainda haver alguém que quer utilizar esses protocolos, ou enviando clocks, enfim, temas mais avançados, que a gente vai chegar neles mais à frente. Mas é muito incomum no dia a dia as pessoas estarem utilizando, até porque a maior parte dos controladores, atualmente, os teclados controladores, atualmente são USB. Os programas de áudio já os enxergam. A pessoa pode escolher o instrumento virtual ali dentre uma infinidade de sons, tudo à mão. Né, então fica com um fluxo maior para os dias de hoje e é muito mais acessível do que os sintetizadores clássicos que a gente tinha de décadas atrás. Tá? Aqui é o USB, que faz a conexão para comunicar com o computador. E aqui a gente tem entrada e saída SPDIF, que também é bem pouco utilizado. É uma entrada e saída estéreo digital, mas em formato RCA, que é bem pouco utilizado nos dias de hoje também. Mas que podem vir a utilizar quando se precisa de entradas ou saídas adicionais, mas não são tão utilizadas na maioria dos casos, não. Aqui a gente vai ter o AC, né, que vai ligar na energia, e o botão de power. Então aqui, com essa introdução, basicamente a gente entendeu a anatomia da interface para a gente partir para o próximo tópico.